Se me é permitido, só... Pedia só a identificação da senhora, só por causa das gravações. A professora Júlia Val. A professora Júlia Val. É um compromisso que assumi, decorrente de um mail que me foi enviado por professores que se encontram a lecionar na região autónoma dos Açores, que, ainda que a região autónoma tenha e bem decidido que não vai implementar esta prova, o que demonstra, na minha perspectiva, lucidez, vêem-se confrontados, e a Madeira também. De facto, somos um país tão pequeno, com uma diversidade que nos deve fazer pensar. Dizia eu que os professores da região autónoma dos Açores e da Madeira, naturalmente, caso entendam candidatar-se para lecionar no continente, terão que obter, na perspectiva do Ministério e do Governo, menção, têm que fazer a prova e, portanto, isto implica para estes professores que me contactaram não 20 euros, mas cerca de 500 euros para conseguirem fazer esta prova. Legisla-se, efetivamente, mas não se pensa naquilo que se está a legislar. Independentemente daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do CDS-PP, que entende que o que é negociado pelo Governo ou pelo Ministério não é depois desfeito em sede da Assembleia da República, aquilo que eu lhe posso dizer, porque também estive presente na pseudo-negociação, é que efetivamente não foi uma negociação, foi uma imposição do Ministério da Educação. E por isso o Parlamento, ao decidir em sentido contrário, não está efetivamente a desfazer nada. Está apenas a colocar a justiça onde ela deve existir. Efetivamente, hoje, milhares de famílias, e não só os professores, mas as famílias destes professores, estão desesperadas, estão emocionalmente instáveis por uma decisão simplesmente aleatória de um ministro monocrato que entendeu que desta maneira coloca alguma seriedade no sistema. Este é o argumento, mas a verdade é que a única coisa que pretendem é despedir professores. Pelo menos por uma questão de lógica e de seriedade política deviam assumi-lo. Muito obrigado, Sra. Professora Júlia Val. Sra. Professora Mário Nogueira. Se me permite, são só 3 notinhas que eu acho que são importantes. A primeira é dizer o seguinte: não se fala em negociação. Fala-se em reuniões que foram impostas naquele mês, e para se ver a atitude diferente do Governo em relação às matérias, dizemos o seguinte, Srs. Deputados: nós fomos convocados para 2 reuniões seguidas, uma sobre regime jurídico da formação contínua de professores e uma sobre a prova de ingresso. Durante o mês de agosto, na primeira reunião, pedimos ao Ministério da Educação que, com o objetivo de nos permitir exercer o direito legalmente estabelecido de podermos contactar os professores, que só mudava o secretário de Estado, de uma reunião para a outra, que pudéssemos transferir para setembro, no sentido de podermos ir reunindo e estando com os nossos associados. Foi permitido isso para a reunião que tinha a ver com o regime jurídico da formação contínua, que só se voltou a realizar em setembro. Não foi permitido isso para a outra que o Governo quis precipitar que fechasse em agosto. E, portanto, foi assim que foi fechado, em que o Ministério da Educação não negociou rigorosamente coisa nenhuma, e mais, disse aqui o Sr. Deputado do CDS, é preciso que se esclareça. O Governo nunca quis que os professores, que os sindicatos, ou que a FENPROF, no caso da nossa reunião, pudesse aceitar ou não aceitar, ou estar de acordo ou em desacordo com a questão da dispensa com 15 anos de serviço. O que o Governo quis foi que só dispensava aos professores com 15 ou mais anos de serviço se a FENPROF explicitamente declarasse acordo com isso. E, como é evidente, explicitamente não podia declarar acordo com alguma coisa que deixava os professores com 14, ou com 13, ou com 12, ou todos aqueles que, ao abrigo da legislação em vigor desde o dia 24 de junho de 2010, adquiriram o direito a estar dispensados porque já tinham sido avaliados como bom ou superior. Aliás, é uma das razões porque nós estamos na Justiça, é exatamente porque consideramos que esse direito foi um direito constituído que não pode ser agora revogado. E vamos ver. E já agora, Srs. Deputados, dizer que relativamente ao que o Governo está a fazer, também tem que ser questionado. Porque o Governo publicou ontem, em Diário da República, o aviso da realização desta prova, e posso dizer agora, porque acabo de receber a segunda mensagem que me faltava de saber, pelo menos em 2 tribunais administrativos e fiscais,
o Governo não apresentou qualquer tipo de resolução fundamentada, o que quer dizer que isto é ilegal, porque está suspensa a prática de qualquer ato. Aliás, quero-vos dizer também que, por exemplo, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal já considerou o incidente e aceitou a queixa de ineficácia de ato, precisamente em relação ao convite endereçado pelo IAV, pelo antigo GAV, a professores para serem classificadores e avaliadores. Portanto, o Governo neste momento está, é a nossa opinião e os nossos juristas, a agir de forma ilegal. De forma ilegal, porque não pode fazer isso. Quando fizer as resoluções fundamentadas, poderá, agora não. Depois dizer, Srs. Deputados, que a questão dos 20 euros. A questão dos 20 euros, são 20 euros, poxa, 50, estava lá uma nota de 50, sinceramente, e iremos deixar aqui agora. A questão é tão simples como esta. É absolutamente inadmissível que se vão cobrar 20 euros, fazer negócio à custa disto, se forem 40 mil professores, muitos deles com mais do que habilitação para um grupo disciplinar, nós percebemos que o Governo faz ali entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros. Isto até é uma mina. Amanhã pode aumentar um pouquinho para ir buscar mais. Agora, é inadmissível que para tentar comprar, mas nós achamos que os colegas, e é esse o feedback que nos chega, não se vendem para este tipo de atividade, que para pagar 3 euros, até 300 euros aos professores que sejam classificadores, se vá buscar a quem está desempregado o dinheiro para pagar aos outros, para os corrigirem provas que podem acabar por levar a que eles sejam afastados da profissão. Sinceramente, a imagem pode ser muito negativa, mas faz lembrar o condenado que pagava a bala para levar com ela, porque estão a pedir aos professores os 20 euros para pagar a quem lhes classifica uma prova que os pode definitivamente afastar da profissão. Isto é absolutamente inadmissível. É essa a nossa opinião. E para terminar, dizer, Srs. Deputados, que as palavras, quando são duras, e as imagens, quando são irónicas, podem fazer doer. Podem. Mas não imaginam os seus deputados a dor que causa a hipocrisia, o cinismo e o desrespeito continuado que este Governo e a sua maioria têm tido sobre os professores, sobre o país em geral. Isso é que dói muito. Isso é que dói muito. Porque basta ir ler o que o Sr. Deputado Luís Montenegro disse aqui em 2010 sobre esta prova e o regime de dispensas que devia haver. O que o CDS assumiu em 2010 e o que disseram hoje aqui, e que nós teremos a oportunidade de divulgar junto dos professores, para perceber, e os Srs. Deputados, desculpem-se e concluo, que se a hipocrisia e o cinismo fossem letais, o Governo já tinha caído e a maioria estava desfeita.